Esse é demais, cara. Ah, pra fechar com chave de ouro. Chave de ouro. Esse é louco, Esse velho. vai para os anais da internet. Jogador de xadrez é acusado de trapacear usando sextoy anal. Sextoy anal é aquele vibradorzinho, galera, do código... resumindo, o cara colocava no fiofó um vibradorzinho e ele conseguia ler por código... Código Morse, Código quase. Morse, por causa da vibração, qual era o lance que tinha que ser jogado que vinha de um computador. Aham. Então... Cara, vou tirar qualquer apelo sexual aqui. Foi criativo. Foi criativo. Não, quem criou a notícia, se for verdade, né? Quem... Assim, se a gente pegar versus, por exemplo, o Armstrong na bike, Não, é nada criativo. aí não é nada, aí não é nada. O cara fazer Aí foi- transfusão de sangue. Aí não é nada. Pra fazer Aí não é nada. Mano, é muito louco. E sabe o que é mais interessante? É que... Deixa eu explicar um pouco do contexto do xadrez pra quem Isso, tá em casa. importante, é. Xadrez, galera, é o seguinte. É um jogo que tem abertura, meio jogo e final. A abertura, ela vai mais ou menos do lance 1 ao lance 13º, 15º. Aí depois, que são as coisas mais ou menos decoradas, as aberturas ali que saem com os peões, com as outras peças que tem no tabuleiro. O meio jogo é onde tem a maior parte das peças e onde se desenvolve as estratégias ali, onde a tática dos jogadores é colocada em prática ali, tá? E o final é quando restam algumas peças só e a parte mais complexa do xadrez, que é ali digamos, a qualidade dos jogadores diante dos milhões de movimentos possíveis que pode existir no tabuleiro. E o que aconteceu? Esse cara que foi acusado de estar com um vibrador anal em código Morse, porque estava sendo transmitido do computador, ele enfrentou o campeão mundial. Que ele não é só o campeão mundial, ele é o GOAT. Ele assim, é um moleque de 30 anos chamado Magnus Carlsen, um norueguês, que assim... Genial. Genial. Não há nada parecido hoje do que... Acho que até pela ajuda da tecnologia produzir um cara como ele. Não assim, dá sabe? mais, A forma que o cara estuda. E ele é um cara muito versátil. Então ele joga todas as aberturas e ele joga várias variantes. O que é variantes? É entre a abertura e o meio jogo. Onde você vai caminhando para o meio jogo, fazendo umas subaberturas, digamos assim. E é foda o cara, às vezes, mapear qual variante que o cara vai jogar. E ele joga várias, mano, diversas. E o cara é um gênio, entendeu? E aí, ele jogou uma totalmente inócua esse dia. E esse outro cara que tava jogando com ele, o cara jogou perfeitamente essa variante, assim, tipo, pra espanto de todos, assim, sabe? E esse campeão mundial... ele foi pro final com o cara e depois perdeu. O Magnus perdeu pra esse cara que era o Hans Niemann. Isso. E aí ele foi pra entrevista depois. Um menino de 19 anos, né? Um americano de 19 anos. A ascensão mais meteórica da história do xadrez. O cara saiu de um rating de mestre internacional pra dar de frente com esses grandes mestres fudidaços, assim. Tipo... aceleração nunca vista antes na história. E é importante um contexto para quem não também conhece tanto do xadrez. O xadrez ele não é igual ao futebol, igual a um outro esporte, ou que você depende tanto do emocional, ou da sorte, ou de outros fatores. Ele é muito prático. Então, assim, é quase como o seu rating funciona quase, no nível profissional, quase como um computador. Então, assim, se eu tenho um computador de 6 GB e um de 4 GB, o de 6 GB vai ganhar. Vai ganhar. Sempre. Sim. Então, se eu jogar com o Carlsen, por exemplo... Não tem um fator sorte pra mudar Se isso. eu jogar com ele 400 partidas, eu vou perder 400 partidas. Óbvio que tem níveis que são mais próximos, que nem eu e o Diego. O Diego é muito melhor que eu. Eu posso ganhar uma em 10, mas ele vai ganhar outras 9. Porque, talvez a variante que eu joguei ali, ou uma peça que eu joguei, ele não tem tanta a consciência. Mas nesse nível não existe... Não tem essa diferença. Não tem tanto o mais fraco perder muito tanto assim do mais forte, né? Então, sim. esse é um ponto importante. Não, e o mais impressionante nessa história é que esse cara, ele ascendeu muito rápido pra começar a jogar com esses caras muito fodas, entendeu? Não tem problema você chegar lá. Mas, cara, é suor e lágrima, assim, sabe? É alguns bons anos de estudo e dedicação total
total no jogo. Sim. E esse cara subiu muito rápido. E depois dessa partida, que todo mundo ficou espantado, que ele ganhou do Gold, mano. É a mesma coisa que o Pipoca ter ganhado do LeBron Fala James. Pelé, né? O Gold muita gente não vai saber. Que é Greatest of All Time, que é o melhor de todos os tempos. Exatamente. É a mesma coisa. Pega o Federer. É a mesma coisa que um moleque que tá começando agora a ganhar uma partida do Federer, entendeu? Qual que é a probabilidade disso, entendeu? Então, assim, é muito remoto. Diferente, né? É. Diferente porque tem o fator físico, porque tem uns moleques que estão ganhando do Federer. Aí vão falar assim, mas ganha. Não, é certo. É, Falando porque de você tem performance. fatores Alguém vai externos, comentar assim, tem mas jeito. Diego falou isso e olha lá, o menino ganhou do Federer. Mas aí foi pra entrevista no final da partida e perguntaram pra ele, né? Cara, como é que você se preparou pra jogar com uma variante dessa, que é tão incomum? Aí ele respondeu, rapaz, você sabe que eu dei sorte? Eu tava estudando há 2 dias atrás exatamente uma partida do Magnus há uns 5 anos atrás, onde ele jogou essa mesma variante e eu pude me preparar pra jogar contra ela. E aí os caras foram buscar a partida 5 anos atrás, 10 anos atrás, lá sabe se lá Deus não foi. Os caras, tem muita gente que não achou essa partida e tem muita gente que fala que ela ocorreu, mas foi algo diferente do que ele havia jogado. Então, assim, ele se enrolou para explicar como se preparou. Então, isso levantou um barulho que aí, tipo assim, como é que o GOAT, o cara que é o melhor de todos os tempos, abandona uma partida? Porque o que acontece? Depois teve uma outra... O detalhe é esse. Ele, depois de ganhar do maior de todos os tempos, ele jogou mais 6 partidas no campeonato e perdeu todas. Talvez porque aconteceu essa confusão do tipo... Ele ficou abalado com o que... E aí... Mas esse lance não tem nada a ver com o que a gente tava lendo da notícia aqui? Hã? Esse moleque não era o moleque que tava usando o artifício do aí vibrador começaram a anel, levantar hein? a suspeita de que ele... Na verdade, não era ele que estava jogando, era o computador que estava passando os movimentos via E aí que descobriram. dispositivo anal. Tipo, dava uma tremidinha e o cara... Ui, Ele é tava- cavalo 5. Realmente ele tava fortalecido pro jogo. Quem levantou essa hipótese, inclusive, foi o Elon Musk. Eu tava vendo um pouco mais das Sério, eu não notícias. sabia disso, mano. Quem levantou a hipótese foi o Elon Musk. E o que se sabe também é que esse menino de 19 anos, e aí são as coisas, né? Bizarro. Parece um porco, tem cheiro de porco, tem não sei o quê. Ele já tinha admitido ganhar outros campeonatos trapaceando. Com outro tipo de trapaça, mas trapaceando. Pô, Tipo o Felipe Neto, assim. Entendi. Desculpa, opa. Tipo o Felipe Neto, quando teve aquela confusão, que ele começou a usar o. Pra quem não sabe o que é o algoritmo, é usar um computador que vai te dando a melhor jogada. Então ele assumiu que ele tinha ganhado campeonatos assim. Acontece isso, e aí todo mundo fala assim, pô, mas. ato de Já sorte. assumiu que negócio, ganha do maior campeão de todos os Exatamente. tempos. Lembrou há 2 dias atrás, estudou exatamente essa variante. Exato. É muito, né? Muito. E aí, resumo da ópera. O que tá rolando agora? O mundo do xadrez tá assim, mano, apreensivíssimo, porque esse tipo de coisa não acontecia em décadas. Tipo, suspeição de fraude em jogo. E houve um segundo confronto entre o Magnus e esse mesmo moleque. Começou a partida, o moleque jogou um peão, aí o Magnus respondeu com o cavalo, ele jogou outro peão, o Magnus abandonou na segunda. Ele abandonou a partida no segundo lance. Mas explicou por quê? Deu algum Não. motivo? É por isso que tá uma polêmica. Ou o que o pessoal tá esperando? Que ele vá na mídia declarar o porquê que ele tá abandonando. E ninguém sabe por quê, ele deve ter alguma informação. Ou, se ele não disser, vai perder credibilidade. Porque, porra, o moleque, se ninguém comprovou nada contra o moleque é um fenômeno e o cara tá colocando a credibilidade dele em xeque. Lembrando que várias pessoas já foram acusadas de trapacear e no final se provaram provado que não campeões, tinha. etc. E esporte tá cheio disso. Pra caramba. Exato. Então, assim, cena dos próximos capítulos quentíssimos no mundo do xadrez tá pra chegar aí, cara, pra saber se é fraude ou se de fato o moleque é um fenômeno e o outro também tá Abalado. com mimimi. Tá com mimimi. E pra quem tá... o agravante disso no xadrez, pessoal, é que o xadrez é um jogo milenar, para dizer o mínimo, e sempre foi visto como um esporte de muita honra. Da nobreza, né? Muita honra. Tipo assim,
Tanto que alguns movimentos, como derrubar o seu rei quando você perde, é tipo sinais de respeito. Sim. As pessoas têm tradições que você nunca vai ver, não nunca, mas dificilmente você vai ver alguém aplaudindo, por exemplo, uma briga entre jogadores. Raro. Discussão ou coisa do tipo. Não é. De fato, eles tentam trazer um ar mais de, cara, que é o ápice da mente. intelectualidade, né? Sim. Então, assim, aguardamos os próximos capítulos, porque realmente... Acho que valeu a pena a gente trazer esse tema aqui no Critique hoje, porque é um tema polêmico, mano, e é um tema que todo mundo tá falando hoje em dia, entendeu? Eu realmente, pessoalmente, tô curioso pra saber o que vai acontecer no futuro aí, acho que... Até porque, gente, qual que é o grande ponto que a gente fala quando a gente fala de trapaça, qualquer coisa do tipo? De novo, voltamos, a gente deu várias situações hoje aqui de o ser humano usar artifícios ou tecnologia de trapaças forma pra se dar bem. incorreta. Sim. E se a gente for pensar em contextos reais, e eu espero que vocês não façam isso em casa, mas pensa, por exemplo, tem pessoas, e diversas pessoas, que poderiam usar um artifício desse para fazer uma prova, seja um processo seletivo, seja um concurso público, Total. seja qualquer coisa, para passar. E aí passou, você tem emprego vitalício, você não pode ser mandado embora. Então, assim, é muito tentador, não para todo mundo, mas tenho certeza que é muito tentador para várias pessoas você cometer uma trapaça em alguma prova, um processo seletivo, por exemplo, depois ter um emprego vitalício pro resto da vida. O ganho é muito grande. Mas, por perto exemplo, do risco. olha só que interessante nessa história. O chess.com, que é o maior hoje site de xadrez online do mundo, baniu a conta do Niemann. Cancelou ele. Sem ter evidência de que foi fraude. Então, eu acho difícil. No xadrez. No YouTube, a gente falou de cancelamento, de várias coisas. Foi cancelamento, né? E foi cancelado. Então, mas no YouTube, ou em questões subjetivas, eu acho muito... Acontece mais e é mais subjetivo, por exemplo, você cancelar alguém do Ele YouTube. foi cancelado. Não, tô falando assim, que é subjetivo você cancelar alguém do YouTube, Instagram, etc. Porque às vezes são opiniões. O que é o xadrez, com certeza, e o chess.com é o maior do mundo, talvez, eles têm processos, por exemplo, para medir os jogos online que ele já fez. Sim. Então, que é igual uma Gamers Club. Teria o hate total dele ali. Uma vez que você... Não, é isso. Eles voltam no passado, eles conseguem ver o seu primeiro jogo da sua história. Então, você tem eles todo estão o hate acusando ali. que quando o moleque tinha 16 anos, ou 12, porque esses moleques começam a jogar com 10 anos, 12 Sim. anos. Lá no passado, teve indício de trapaça, entendeu? Lá no passado. Então os caras puxam um histórico e tomam uma decisão. Mas, de novo, é uma decisão prévia que não tem evidência de que houve, de fato, uma trapaça nesse jogo, né? Vamos aguardar. Só que o Magnus, ele é o maior do mundo, tem credibilidade. Então, assim, os caras estão... É muito polêmico. Vamos ver o que vai dar.